Boa noite, irmãos. Que a paz de Jesus esteja em cada coração. Nós estamos aqui com muita alegria para prestar o nosso culto ao Senhor e queremos convidar você a fazer o mesmo. Estamos ainda com nossa equipe mais reduzida devido ao decreto e talvez a gente tenha que fazer em casa, não sabemos ainda definir como deve ser feito, mas aqui estamos e queremos fazer o nosso melhor. Quero convidar você para, em sua casa, onde você estiver, para o que você está fazendo, para ter esse tempo, juntos conosco, adorando ao Senhor. Vamos orar nesse momento. Senhor, toda honra, toda glória pertence a Ti. O Senhor sabe de todas as coisas que têm acontecido com relação a Deus à pandemia. O Senhor sabe das necessidades de cada um. O Senhor sabe o que o nosso coração anseia. E nós queremos pedir a Tua bênção, a Tua paz, a Tua direção, o Teu alento, ó Deus, e o Teu direcionamento para tudo. Ó Deus, e nesse momento nós queremos prestar o nosso culto ao Senhor e queremos pedir que tão somente o nome do Senhor seja glorificado, que nada, absolutamente nada, venha atrapalhar, que venha tirar nossa atenção e que esse tempo seja um tempo, ó Deus, de regozijo para o nosso coração. Oramos pedindo estas bênçãos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meu irmão. Assim vamos louvar ao Senhor e fazer o nosso louvor, a nossa adoração com toda a alegria e com todo o Senhor. Em nome de Jesus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E é que queremos louvar ao Senhor juntos com vocês. Salmos 96, nós lemos assim: Adorem o Senhor na beleza da sua santidade. Tremam diante dele todas as terras. Digam entre as nações: reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com justiça. Que nós possamos louvar ao nosso Deus na beleza de sua santidade. Que nós possamos dar ao Senhor glória e majestade. Convido você para que cante conosco o cântico Salmo 96. salvação.
obras, entre todos os povos as suas maravilhas. Que grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. O nosso Senhor é grande e é por isso que nós devemos dar a Ele louvor de todas as formas. Cante conosco, que grande é o Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. O Senhor é o divino companheiro que está sempre ao nosso lado.
Nós conseguimos lembrar do caminho de Emaús, onde Jesus Cristo, o próprio, esteve com aqueles homens. Depois, Jesus fica um pouco com eles até o horário da janta. Jesus desaparece. E eles falam: não queimava o nosso coração enquanto o Senhor estava conosco? Este é o Mestre que ressuscitou. E isso é uma grande lição para nós, que nós possamos pedir para que o Senhor seja um companheiro conosco durante o caminho e que nosso coração sempre queime com a presença dEle. Presença sinto logo ao transitar. Tu que dissipaste toda a sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Meu coração para pousar, faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não me deixes só no caminho. Ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Que a doce paz de Jesus esteja em cada coração. Amém. Que alegria poder estarmos juntos para compartilhar a palavra do Senhor novamente com você, meu irmão, aí em sua casa, após a gente ter um tempo de adoração, de louvor ao Senhor. Vamos então meditar na palavra dele, que está registrada no livro de Lucas, ou São Lucas, ou Lucas, capítulo 2, e o título fala a cura de um paralítico em Cafarnaum. Por favor, por gentileza, abra sua Bíblia, ou acesse aí no seu tablet, no seu celular, e vamos fazer essa leitura, que diz assim: dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E, não podendo aproximar-se dele, de Jesus, por causa da multidão, descobriram no eirado, no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente.
Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam ou questionavam, disse-lhe: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisas assim. Deus querido, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque a mesma tem poder, ó Deus, para revelar as verdades do Senhor. Queremos agradecer porque o teu Santo Espírito é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ó Deus, obrigado porque ele se faz presente também. Que o teu Santo Espírito então possa transmitir a palavra do Senhor como o Senhor deseja em cada coração. E que, ó Deus, a vontade do Senhor, que é sempre boa, perfeita e agradável, venha prevalecer através da tua palavra em nossos corações. Não permita que haja distrações ou pessoas conversando ou andando, mas que haja reverência à tua palavra. Oramos pedindo a tua bênção, já agradecidos em o nome de Jesus. Amém. Queridos, domingo passado foi o dia do pastor e nós falamos que o pastor é um bom companheiro. Não sei se todos concordam, mas eu concordo perfeitamente. E eu terminei aquele sermão falando de algumas atitudes pessoais. Isso parece que causou um pouco de mal-estar ou mal-entendido. Jamais pensei em me engrandecer ou em me enaltecer. O meu desejo é que ele cresça, Jesus, e que eu diminua a cada dia mais. Mas eu comecei falando aquele texto também, aquele sermão falando sobre companheirismo. E eu quero repetir aqui o que disse. Companheirismo é o comportamento que caracteriza o modo amistoso, cordial, bondoso e leal de convívio entre duas ou mais pessoas. Podemos dizer que é uma marca na vida de pessoas que são amigas, que são parceiras ou parceiros e que nós chamamos de camarada. Na verdade, em Eclesiastes 10, capítulo 4, versículo 8 a seguir, mas o versículo 10 diz que fala: se um cair, o outro ajuda a levantar o seu companheiro. Esse texto está se referindo à importância de não andarmos sozinhos. E muitas vezes nós citamos esse texto quando nós estamos falando em casamento.
da importância do companheirismo que é o cônjuge na nossa vida. Na verdade, o texto que a gente leu conta a história, nos narra um acontecimento muito inusitado e, de certa forma, muito interessante. O texto diz que Jesus está de novo em Cafarnaum. Ele está em casa. Talvez esse local que Jesus estava fosse um lugar de parada de Jesus, ou talvez até um local que ele morou algum tempo com a sua família, sua mãe e seus irmãos. Mas o texto diz que havia muita gente, uma grande multidão. E era quase que impossível chegar onde Jesus estava, porque havia muita gente em volta, dentro da casa, na porta e também, quem sabe, em todo o quintal. Mas aparece aqui, o que é destaque nesse texto, são 4 homens, companheiros. E eu estou trazendo como título dessa meditação, desse sermão, que um bom companheiro é uma bênção. A gente não sabe se aqueles 4 homens eram amigos, porque nem sempre companheiros são amigos. Mas geralmente os amigos são companheiros, porque há pessoas que são apenas companheiro de trabalho, companheiro de viagem, companheiro de esporte, companheiro de carona no ônibus, mas não necessariamente são amigos. Mas nós não sabemos também se os 4 eram amigos do paralítico, mas eles se tornaram companheiros fiéis. O que nós deduzimos e imaginamos que aqueles 4 homens eram companheiros entre si e provavelmente amigos, porque eles se conheciam, porque ninguém não ajunta do nada para fazer uma missão que aparentemente é muito difícil ou complicada, sem antes ter uma convivência, sem se conhecer, sem ter uma cumplicidade. Mas o texto diz que no capítulo 1, Jesus estava em Cafarnaum. E lá, ele cura um endemoniado. O texto diz também que Jesus cura a sogra de Pedro. O texto diz que, naquele mesmo dia à tarde, as pessoas trouxeram, no versículo 32 do capítulo 1, as pessoas trouxeram os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhe permitindo que falasse, porque sabiam quem ele era. O texto diz que Jesus faz milagres, expulsa demônios. Então, quando Jesus está de novo em Cafarnaum, em outro momento, obviamente, aqueles 4 companheiros, quem sabe já haviam combinado entre si. Quando Jesus voltar aqui, vamos levar o paralítico para a gente ver ele correndo, andando, e quem sabe brincar com a gente, se divertir com a gente. Eu não sei qual é a fala dele, essa é uma fala minha, grifo meu, mas há aqui provavelmente um projeto, um planejamento, porque eles já estão sabendo que na primeira vez que Jesus veio, ou na última vez que Jesus esteve em Cafarnaum, ele fez grandes feitos, grandes coisas aconteceram, muitos foram curados, muitos foram libertos, enfim, a cidade ficou estarrecida, alegre, feliz, esperançosa.
E quando Jesus aparece agora de novo, obviamente agora atrai uma outra multidão. O texto não diz, mas é bem provável que havia muitos enfermos, outros, que estavam ali para serem abençoadas, ou serem abençoados. Mas o texto diz que Jesus estava lá. O texto não diz que ele estava fazendo cura, mas diz que ele estava pregando, ensinando a palavra. No versículo 3, versículo 2, do capítulo 2. O texto diz, no versículo 3, que alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. O texto diz que aqueles homens foram ter com Jesus e eles estão levando o paralítico com ele. Sabe, queridos, há uma coisa interessante aqui. Antes desse homem chegar com o paralítico lá, necessariamente eu preciso dizer isso. Para o judeu, um enfermo, um paralítico, poderia estar pagando o seu pecado, aquela enfermidade, poderia ser uma certa punição da parte de Deus para os pecados dela. E por isso, geralmente, não havia compaixão pelos moribundos. No caso de Jó, a gente lembra essa história. Lá no Antigo Testamento, os amigos de Jó falam, eles acusam Jó de ter praticado algum pecado, e é por esse motivo que Deus estava o castigando. Um outro fato muito interessante está em João capítulo 9, quando Jesus cura aquele cego de nascença. E os discípulos perguntam para Jesus, os discípulos, mestre, quem pecou? Ele ou seus pais para que nascesse cego? Uma pergunta não inteligente, porque como é que uma pessoa antes de nascer ia pecar? Mas eles fizeram essa pergunta. E o que Jesus disse? Nem ele pecou, nem os seus pais, mas para que nele se manifestasse a glória de Deus. Era uma visão que eles tinham. Então, quando eles viam um mendigo, no caso do paralítico, havia um olhar de desprezo, um olhar de indiferença. Segundo Charles Swindoll, o contrário de não amar não é odiar, é ser indiferente. Aquelas pessoas olhavam para aquele moribundo com indiferença. Ele está pagando os seus pecados pela maldade que ele fez. Mas você e eu sabemos que muitas vezes nós temos algumas enfermidades e elas podem ser em decorrência da nossa desobediência. Mas não necessariamente todas. E eu quero citar aqui um exemplo para que fique claro o que eu estou querendo dizer. Por exemplo, acidente de trânsito mata muitas pessoas e deixa muitas pessoas paralíticas ou impossibilitadas de andar, de fazer muitas coisas. Tem até uma jornalista aí, que nós vemos sempre ela na televisão, ela sofreu um acidente, estava com um namorado, parece que foi essa a reportagem falando, e ela quebrou a coluna, e ela não tem paralisia parcial, mas mesmo assim ela trabalha, é uma jornalista da Globo. De vez em quando ela aparece, uma jovem muito simpática. E acidente de trânsito. Mas os acidentes de trânsito geralmente acontecem como? Embriaguez. Outra coisa, imprudência, alta velocidade. Imprudência pode ser dirigir muito cansado, com sono. Embriaguez, a gente já sabe, consumiu bebida alcoólica. E isso não combina com o volante. Alta velocidade.
E isso é desobediência. E isso é pecado, porque nós estamos infringindo as leis de trânsito. E isso pode gerar consequências até mesmo de uma família inteira ser dizimada. Enfim, as notícias ruins de trânsito nós temos visto constantemente e sabemos que muitas vezes, segundo a estatística da Polícia Rodoviária, mais de 60% dos acidentes é falha humana, ou seja, imprudência e imperícia. E isso para concluir aqui o que eu estou querendo dizer, que muitas enfermidades nós mesmo, ou muitos problemas, nós mesmos causamos com as nossas mesmo falta de prudência diante daquilo que as leis mesmo é colocada para nossa proteção. Ok. Então, aqueles 4 homens, eles não estão olhando para aquele paralítico com um olhar de indiferença, como os demais. Eles estão olhando com um olhar de compaixão. Eles não estão fazendo como fez o levita na parábola do bom samaritano. Eles não estão fazendo como fez o sacerdote, mas eles estão fazendo exatamente como fez o bom, chamado por Jesus de o bom samaritano. Olhou para aquele homem com compaixão, com amor, tendo iniciativa e acabativa. Eu nunca tinha ouvido essa expressão, mas tem uma humorista chamada Concessa, que ela fala de iniciativa e acabativa. Apesar de ser um ato de humor, eu achei que isso tem sentido na nossa vida. Ou seja, começar e terminar aquilo que a gente está começando. Algumas evidências eu quero pensar com você na vida de um companheiro. E, para começar, um bom companheiro sempre vê a necessidade, porque ele está sempre por perto. Aqueles 4 homens, ao saber que Jesus estava na cidade, e sabendo de que Jesus tinha poder, até sobre os espíritos imundos e sobre enfermidades, eles levam o paralítico até a presença de Jesus. Mas, como sempre, a vida sempre nos coloca empecilhos. A vida sempre nos coloca barreiras, sempre nos coloca dificuldades para a gente prosseguir. Aquele jovem, ao chegar ali, tiveram uma grande surpresa daquela grande multidão e não poderia entrar com aquele homem carregado por 4 numa cama. Eles têm uma brilhante ideia de fazer no telhado, o texto fala no eirado, um buraco correspondente onde poderia passar a cama, o leito, para que aquele homem pudesse estar exatamente onde Jesus estava. O que a gente pode aprender com isso, irmãos? Que um bom companheiro sempre vê a necessidade. Foi o que eles viram. E vê, e olha, com compaixão e com sentimento. Foi o que aconteceu com eles. Mas a gente percebe também que um bom companheiro não mede esforços para ajudar. Como diz o texto lá de Eclesiastes, quando o companheiro cai, o outro ajuda a levantar. No caso do bom samaritano, que também foi um bom companheiro, ele viu, teve compaixão, não mediu esforços, recursos, mas fez seu melhor para salvar aquela vida. Esses 4 homens fazem o mesmo, usando da criatividade
da criatividade, suas forças físicas, se reinventando, fazendo o melhor possível dentro das condições que tinha. Mário Cortella diz que nós sempre temos que fazer o melhor dentro das condições que temos. É o que exatamente aconteceu com aqueles homens. Nós estamos vivendo em um tempo de isolamento social. Nós estamos fazendo inclusão dentro da própria casa, da própria família, porque muitos estavam como quase que excluídos da família, fora. E agora é um tempo de criatividade, se reinventar na família, no comércio, na igreja. É por isso que nós estamos fazendo esses cultos assim, gravados, através das redes sociais. Muitos estão reclamando, outros nem acessam, e outros estão acessando e achando abençoador, porque é uma maneira que estamos encontrando para continuar transmitindo a palavra do Senhor. A gente percebe que o comércio reabrindo, os negócios, as pessoas estão se reinventando. Mas nós podemos dizer, muitas pessoas, paralíticos, poderiam ser curados se mais companheiros se levantassem para ajudar. Eu posso fazer bem a minha parte. Eu ouvi uma história de um missionário que estava trabalhando no Rio Preto, da Igreja Batista Nacional. Aquele pastor estava trabalhando ali, comprou um terreno com muita dificuldade e eles estavam querendo construir um templo. E na construção começou e aí acabou o dinheiro, não tinha como fazer empréstimo, não tinha recurso nenhum. E aquele missionário, escrevendo para as igrejas, anunciou que ia parar a construção e não sabia quando ia retornar, porque tinha poucos membros ali, estava começando um novo trabalho. Um amigo dele estava nos Estados Unidos, pastoreando lá, e naquela noite ele recebeu a mensagem, o telefonema do amigo à tarde, e à noite no culto ele pediu que todos os homens ficassem em pé. E ele falou o seguinte: homens, lá no Brasil contou a história do pastor que havia interrompido o trabalho, e diz o seguinte: se cada um de vocês amanhã ir no banco, ou durante essa semana ir ao banco e fazer um empréstimo de $500, e a gente enviar essa oferta lá para o Brasil, aquele pastor vai terminar aquela igreja. E não vai impedir do evangelho ser pregado naquele lugar. Resultado, no final de semana seguinte, muitos daqueles homens haviam feito o empréstimo, levantado aquele valor, esse dinheiro foi enviado para o Brasil, aquele pastor construiu o templo, e quem estava dando testemunho era um pastor que havia se convertido na inauguração do templo. E 10 anos depois ele foi lá nos Estados Unidos, naquela igreja, e ele testemunhou, dizendo de que ele era fruto do evangelismo feito naquela igreja, a qual aquela igreja, através daqueles homens, havia feito um investimento. E agora aquele jovem era um pastor, e ele diz para aqueles irmãos lá, para aquela igreja, obviamente muitos nem estavam mais lá, que quantas pessoas poderiam ter ouvido o evangelho e quantas pessoas foram salvas naquela igreja e serão através dos tempos, e como ele foi salvo ali, é pastor em outro lugar, pregando o evangelho, só no céu eles vão saber o resultado do valor do investimento de $500 que cada um fez. Sabe, meus irmãos, aqueles homens dos Estados Unidos entenderam que eles poderiam, com um empréstimo de $500, ajudar, levar o paralítico à presença de Jesus. Foi o esforço que eles fizeram.
Agora, você imagina que a responsabilidade também é minha e sua. Uma outra coisa interessante, então, a primeira lição, que um paralítico, um bom companheiro, sempre vê a necessidade porque ele está perto. Um bom companheiro não mede os esforços para ajudar o outro. E terceiro, eu quero pensar que um bom companheiro faz tudo para a glória de Deus. Aqueles 4 homens, 4 companheiros, tinham um plano: fazer o enfermo chegar em frente de Jesus. O texto diz que Jesus está pregando a palavra. E quando Jesus está pregando a palavra, de repente começa a cair, talvez palha, talvez barro, eu não sei o que, madeira. Começa aquele movimento estranho e de repente o homem está descendo na frente de Jesus, à vista de todos. O impressionante é que Jesus olha para cima e, vendo-lhes a fé dos 4, obviamente, Jesus se refere ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Antes mesmo do jovem chegar no chão. Mas eu quero pensar aqui, irmãos, que quando aquele jovem, aquele homem está descendo, nós imaginando a cena, Jesus é interrompido. Jesus é interrompido quando ele está falando. E nem sempre é bom a gente ser interrompido enquanto a gente fala, porque a gente perde o raciocínio. E como dizia um dito popular, a gente perde o fio da meada. Na verdade, aqui em Dourados, numa igreja nossa, ali na Monte Líbano, um seminarista estava pregando, Eugênio Reis, e quando ele está pregando, entra um senhor com uma arma na mão, dizendo: cadê eles? Cadê eles? Uns 2 garotos estavam na rua, e passou um bêbado e caiu, e eles ficaram dando risada, adolescente da igreja. E aquele jovem, aquele homem deu 2 tiros lá, e aqueles garotos correram, passaram direto, foram para o fundo da igreja, e entraram no banheiro, acho que pularam o muro, e o bêbado, o embriagado, com a arma, entrou dentro da igreja. E houve um susto muito grande. Segundo o pastor Elias, os bancos estavam cheios. Mas quando aquele homem entrou com a arma na mão, os bancos criou vários espaços assim, porque as pessoas foram se empurrando para os cantos. E aquele homem com a arma na mão dizendo: cadê eles? Cadê eles? E o pastor Elias então levantou, foi em direção àquele homem e tirou dele a arma, colocou no paletó, sentou ao lado dele e pediu para o seminarista concluir a mensagem, que ele só concluiu porque não tinha mais muita força e nem muita experiência de acordo com uma cena dessa, porque eu estou falando de interromper. Jesus foi interrompido. A cena é o homem descendo e todo mundo olhando. Mas eu ouvi uma outra história recente também, de um pregador que foi interrompido num casamento. O pastor está lá na frente, os noivos ali em pé, e ele está celebrando o casamento. De repente, ele foi interrompido por um homem que entra muito nervoso, com seguro na mão de uma jovem, aparentemente grávida, e ele entra dentro da igreja, passando pelo tapete vermelho, vem correndo em direção e diz: o que esse noivo fez com a minha irmã? O que o noivo Antônio fez com a minha irmã? Todo mundo, imagina a cena, todo mundo olhando para aquele homem, todo mundo olhando para o noivo, e ninguém sabia para quem olhar. E a noiva ficou desesperada, começa a chorar. Imagina a cena. E o pastor, então, calmamente, fala para ele: calma, meu jovem, o que você está procurando? Eu estou aqui trazendo a minha irmã grávida por ele, o noivo Antônio. E o pastor disse:
Mas não tem nenhum Antônio aqui. O noivo não é Antônio. E aquele homem então olha para a irmã, olha para todo mundo e fala: desculpa, gente, eu estou então no casamento errado. E saiu. Mas o que acontece? Eu estou dizendo aqui para chamar a atenção, dizer como quando nós somos interrompidos, como muita coisa pode mudar. Porque o clima se torna outro, o assunto se torna outro. Aquelas pessoas podem ficar totalmente distraídas para o que está acontecendo. Mas Jesus não. Ele olha para cima, todo mundo ali, Jesus para de pregar, obviamente, e ele fala: filho, os teus pecados estão perdoados. E Jesus, então, aquele leito, aquela cama desce. E Jesus conclui dizendo: toma o teu leito e vai para a sua casa. O milagre está completo. Jesus salva aquele homem e Jesus cura. Porque o maior interesse de Jesus nem é salvar, nem é curar o seu físico, porque Jesus não quer que você vá bonitão e sarado para o inferno. O que Ele quer é que você vá mesmo quebrado, enfermo, dilacerado. Ele quer que você vá para o céu, descansar na eternidade, porque o céu é um lugar maravilhoso, como nós falamos recentemente. Toma o teu leito e vá para a tua casa. Ali havia alguns fariseus que estão questionando no seu coração: quem é que tem poder para tirar pecado senão Deus? Mal eles sabiam que Jesus era Deus, que Jesus é o Deus conosco. Jesus não está preocupado com o que eles estão falando, mas Jesus quer demonstrar que ele tinha poder e autoridade não só para salvar, perdoar pecados, mas para curar a enfermidade. E Jesus, uma bênção, podemos dizer, uma vitória no investimento daqueles 4 companheiros, missão cumprida, com sucesso. Mas Jesus dá a responsabilidade ao novo convertido, ao novo curado. Sabe o que Jesus diz? Levanta, meu jovem. Chega de ficar deitado nessa cama aí. E Jesus fala mais. Pega a sua cama, põe nas costas e vai para a sua casa. Jesus dá a responsabilidade para ele. E agora, aquele que vem deitado sobre uma cama, carregado por 4, agora ele vai caminhando para a sua casa, carregando a cama, a sua própria cama nas costas. Ou seja, Jesus dando responsabilidade para ele também. Isso significa, meu querido, que todos nós temos responsabilidades diante de Deus. Todos nós possamos ser um bom companheiro, porque um bom companheiro é uma bênção. E se a gente poder pensar, Jesus é o Deus conosco, Jesus é o nosso fiel companheiro, porque ele disse em Mateus 28, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus não, as evidências na vida de um bom companheiro estavam na vida de Jesus. Ele sabe tudo do que precisamos, porque Ele é o nosso companheiro, Ele vê, Ele está por perto. Ele não mediu esforços para salvar a nossa vida da condenação eterna, morreu na cruz dando a sua própria vida. E tudo que Ele fez foi para a glória de Deus. Sabe, meus irmãos, o texto diz que o resultado
O resultado do esforço de cada um daqueles companheiros foi salvar a vida daquele homem, curá-lo e, além disso, provocar um sentimento em toda aquela multidão de glorificar o nome do Senhor. Certamente, se eu e você nos unirmos como fiéis companheiros, porque um companheiro é uma bênção, certamente outras pessoas glorificarão o nome do Senhor também. Querido, você tem sido um bom companheiro? A maioria de nós estamos ligados às redes sociais. Situando o meu exemplo, falando do meu exemplo, eu gosto de mandar mensagens pessoais para as pessoas. E eu estou ligado a muitos grupos, como muitos de nós estamos, né? Tenho muitos contatos, mas eu tenho recebido pouco, mas pouco mesmo, notícias e palavras pessoais. Talvez eu não esteja precisando, por isso que você não mande, ou não posta, mas tem outras pessoas que com certeza estão precisando. Dificilmente eu mando aquelas mensagens que vêm, aquelas mensagens já pré-determinadas, só para você encaminhar. Mas, meus irmãos, talvez outras pessoas estão precisando. Está precisando de um companheiro, uma companheira. A pergunta acima nos fala se somos um bom companheiro. Isolamento não é estar só. É um slogan da Rádio 92 FM. Isolamento não significa estar só. Dizendo ali que a rádio está presente para te dar as notícias. Creio que a participação no culto, que é na sua casa, pode ser mais valorizados por muitos. A meditação da quinta-feira também. A EBD também. O culto do jovem também. É uma oportunidade. A igreja está indo à sua casa. Que esforço você está fazendo para que você tenha esse culto na sua casa? Falei outro dia com uma pessoa da igreja, disse, não, eu não estou, assistindo os cultos, eu não gosto, acho muito estranho. É claro que é estranho para todos nós. Você acha que é fácil para mim, é animador estar aqui atrás de uma câmera, falando para ninguém? Não, eu estou falando para uma multidão. Quem sabe dezenas, centenas ou milhares de pessoas que possam acessar, assistir, onde estiver. Basta boa vontade. Mas nós estamos sendo criativos, estamos fazendo o nosso melhor, estamos tentando ser o seu companheiro, mesmo à distância. E você pode ser companheiro de alguém, assistindo, encaminhando essa mensagem, encaminhando os cultos da sua igreja, convidando o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos, criando um ambiente familiar, onde o nome do Senhor possa ser glorificado na sua casa, na sua família. O fato de estar em isolamento não me isenta de responsabilidade com a igreja, com a parte financeira, com saber o que está acontecendo com os meus irmãos. E eu nem preciso ir na casa. Eu posso saber através dos contatos da rede social, que muita gente não está ligado. Pouca gente não está ligado, porque a maioria sim. Então, o fato de eu estar em isolamento familiar não me isenta de responsabilidade com a igreja, nem me tira o privilégio de ser um bom companheiro. Nós cantamos o cântico
divino companheiro no caminho. E esse é o Jesus quem nós servimos e seguimos. E o que você tem feito em prol desse nome maravilhoso, Jesus? Se você não tem sido um bom companheiro, seja. Essa semana eu recebi um comunicado, logo pela manhã, de uma pessoa, ex-ovelha minha, não sei se tem ex-ovelha, porque as ovelhas são de Jesus, né? Domingo passado eu falei isso, e elas estão sempre no coração, mas não é membro da igreja. O pai faleceu lá em Teodoro Sampaio. E tamanha tristeza, porque o pai faleceu, ele não pôde ir no sepultamento, porque foi Covid, suspeita de Covid, e foi assim uma cena muito triste. Mas eu pude ser o companheiro dele naquele momento de angústia e de dor. Eu fiz esses dias uma visita para os idosos aqui. Fui na casa. Aí você vai, pastor, você não devia ter ido. Mas eu fui porque eu estava com muita saudade. Sabe o que eu fiz? De máscara, do lado de fora do portão, obviamente os idosos queriam abrir o portão. Eu falei, não abre. Entra, pastor. Alguns queriam até fazer café. E é claro que eu queria, né, tomar um cafezinho, mas eu disse, não, querido, eu vim aqui para te ver. E já que eu não posso dar um abraço, então eu estou vindo aqui pessoalmente para te ver e dizer saber se está tudo bem, se estão precisando de alguma coisa. Eu fui um companheiro, me colocando à disposição para ajudar. Embora nenhum precisou de nada, mas todos agradeceram com muita alegria da minha presença, de me ver. E saber que eu estava bem, e de eu saber que eles estavam bem. E nós precisamos ser criativos. Nós precisamos nos reinventar. Estamos ouvindo essa palavra muito. Mas, querido, eu quero dizer para você que ainda não entregou a sua vida para Jesus. Jesus é o melhor e maior companheiro, porque Ele não é apenas um companheiro, Ele é o Salvador. Ele é o Senhor da eternidade e também da sua vida. E se você não convidou Jesus para entrar no seu coração, convide-o, porque Ele será a luz que iluminará a sua alma até a eternidade. Porque Jesus diz, eu sou a luz do mundo, quem me segue jamais andará em trevas, mas terás a luz da vida. E Paulo fala em Atos, e em nenhum outro a salvação, porque debaixo do céu, nenhum outro nome há dado, e que importa que sejamos salvos. Sabe qual é o nome? Jesus, o fiel companheiro. E você, meu irmão, minha irmã, que estão desanimados, continue olhando para Jesus, porque é olhando para Jesus que nós vamos vencer. Que Deus possa abençoar a sua vida de tal maneira que você possa confiar e andar com o companheiro Jesus, mas que você também possa ser um bom e fiel companheiro, porque com o seu esforço, muitos paralíticos poderão chegar à presença de Jesus, ser salvo, ser curado, e muita gente, através do testemunho, possa glorificar o nome do Senhor. Vamos orar. Deus querido, no nome de Jesus, queremos te agradecer, porque o Senhor é um bom companheiro, fiel companheiro. Deus querido, é o Deus conosco. A tua palavra, o Senhor disse que estaria conosco todos os dias. Deus, obrigado, porque o Senhor nos ama, nos conhece, sabe o que nós necessitamos. O Senhor não mediu esforços para nos salvar, nos perdoar, e o Senhor fez tudo para a glória do teu nome, para o engrandecimento do nome do Senhor Criador. Deus Pai Criador, Deus querido, obrigado, porque nesta noite nós podemos compartilhar a tua palavra, vendo que aqueles 4 homens foram bons e corajosos companheiros da vida daquele paralítico que era desprezado e que
se não fosse um olhar de compaixão e misericórdia, ele não teria sido curado, nem salvo, e aquelas pessoas não teriam glorificado o nome do Senhor como aconteceu. Ó Deus, obrigado, porque esse texto é para o nosso crescimento. Deus querido, obrigado pelo que o Senhor tem feito na vida do teu povo. Obrigado porque o Senhor tem colocado bons e fiéis companheiros na nossa vida, na minha vida. Como eu tenho, Senhor, companheiros que são verdadeiras bênçãos na minha vida, que tenham atitudes abençoadoras. Que assim seja conosco também, Senhor. Deus, queremos pedir pela nossa cidade, os decretos que são tão rigorosos. Ó Deus, que tudo isso seja para abençoar a nossa vida. Que a gente não possa olhar para as autoridades com um olhar de, ó Deus, de repreensão ou de, ó Deus, de desqualificar a atitude, mas com um olhar, ó Deus, de ternura, de compaixão e de valorização pelo que estão fazendo, porque é em prol das pessoas, para preservar vidas. Deus, que o Senhor continue cuidando das autoridades, cuidando do nosso povo, da nossa cidade, que essa pandemia, Senhor, possa ir passando, que o vírus vai perdendo a força e que vidas possam ser preservadas. Deus, que a comunidade científica possa descobrir um remédio, uma vacina para o combate, ó Deus, desse vírus que tem causado tantas dores. Cuida das famílias enlutadas que estão sofrendo e que a boa mão poderosa, salvadora e curadora de Jesus esteja estendida sobre elas também. Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que tenhamos uma semana abençoada e que as nossas atitudes sejam abençoadoras, que possamos ser bons e fiéis companheiros na vida daqueles que estão à nossa volta. Nós oramos, Pai, pedindo que o amor do Senhor, que é tão grande, que a graça salvadora de Jesus e que as consolação do Teu Santo Espírito seja com o Teu povo, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, que você não esqueça de procurar a tesoureira e também entregar o seu dízimo, a sua oferta, porque dízimo é primícias de Deus, né? É bênção de Deus na nossa vida e deve ser primícias devolvidas ao Senhor. Faça isso, a igreja precisa, tem as suas contas, suas responsabilidades e precisa também cumprir cada uma delas, certo? E que você tenha uma semana cheia de muita paz. Estou com saudade, fica aqui o meu abraço e dizendo que eu os amo e que até quarta-feira, quando estaremos também transmitindo a nossa mensagem para que você possa meditar. Um grande beijo a todos vocês, especialmente as crianças lindas e as minhas garotas mensageiras, né? E os meus garotos mensageiros, que nós chamamos de embaixadores. Eu sei que vocês gostaram, meninas, né? Chamei de mensageiros, mas são as mensageiras dos embaixadores. Carinhosamente faço a brincadeira. Eu quero aqui agradecer pela a carreata, eu acho que é, né? Mas aquela singela homenagem que vocês fizeram, aquela surpresa maravilhosa, foi uma benção. Fotos, cartazes, eu senti assim que vocês estavam me mimando. Leite Ninho, ai, comi leite ninho a semana inteira e estou lá quase que vigiando com um facão lá para ninguém encostar. Mas como não tem tanta gente em casa, eu tenho que dividir, né, com o povo de casa, né? E já que nós estamos nessa época de isolamento, tenho que compartilhar as bênçãos, né? Mas muito obrigado, gente, foi muito bom. Eu quero deixar aqui a minha singela gratidão.
Um forte abraço e um beijão no seu coração. Grande Deus em paz agora, vem, despede-nos, Senhor, certos de fruir as bênçãos que provém